Olá, queridos irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos ao estudo de A Sentinela para a semana de 3 a 9 de agosto de 2026. Neste estudo teremos como tema principal respeite às decisões de outros. Vamos sugerir algumas respostas. A ideia não é substituir seu estudo pessoal, mas que entre todos nos acompanhemos nesta preparação. Não esqueça, por favor, de deixar um comentário, contando de onde você nos assiste e o que está achando desta preparação. Não façam julgamentos sobre opiniões divergentes. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ver como respeitar a decisão de outros irmãos mesmo quando não concordamos. Você já se sentiu julgado injustamente por causa de uma decisão que você tomou? Você já julgou uma pessoa por causa da decisão que ela tomou? Sem dúvida, a maioria de nós responderia que sim a essas duas perguntas. 2. Não é nenhuma surpresa que às vezes tomamos decisões diferentes das de outros irmãos. Por que às vezes tomamos decisões diferentes das de outros irmãos? Você já se sentiu julgado injustamente por causa de uma decisão que você tomou? Você já julgou uma pessoa por causa da decisão que ela tomou? Sem dúvida, a maioria de nós responderia que sim a essas duas perguntas. Efésios, capítulo 4, versículo 3, mostra que a unidade precisa ser protegida. Isso não exige que todos pensem igual, mas que todos coloquem a paz acima das preferências pessoais. Quando alguém decide de forma diferente, posso primeiro tentar entender sua criação, cultura e experiências, em vez de concluir rapidamente que sua decisão está errada. Quando um irmão toma uma decisão e não concordamos, talvez nos sintamos na obrigação de fazer com que ele mude de ideia, ou pode ser que comecemos a falar sobre nossa preocupação com outros. Em geral fazemos isso porque temos boas intenções. Nós amamos nossos irmãos e queremos o melhor para eles. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Então, não queremos que eles tomem uma decisão da qual vão se arrepender depois ou que poderia prejudicar a amizade deles com Jeová. O que pode acontecer quando não concordamos com a decisão de outros? Quando um irmão toma uma decisão e não concordamos, talvez nos sintamos na obrigação de fazer com que ele mude de ideia, ou pode ser que comecemos a falar sobre nossa preocupação com outros. Em geral fazemos isso porque temos boas intenções. Nós amamos nossos irmãos e queremos o melhor para eles. Provérbios, capítulo 17, versículo 17, mostra que o amor verdadeiro procura o bem do irmão. Mas esse amor não deve se transformar em pressão, controle ou comentários negativos. Antes de comentar a decisão de alguém, posso perguntar se existe realmente um princípio bíblico envolvido ou se estou reagindo apenas por preferência pessoal. Se um irmão toma uma decisão e nós não concordamos, será que precisamos falar com ele? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, imagine que esse irmão está pensando em fazer algo que a Bíblia condena. Por amor a ele, nós devemos tentar ajudá-lo a corrigir seu modo de pensar. O que devemos fazer se um irmão toma uma decisão diferente da que tomaríamos? Se um irmão toma uma decisão e nós não concordamos, será que precisamos falar com ele? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, imagine que esse irmão está pensando em fazer algo que a Bíblia condena. Romanos, capítulo 14, versículo 1, é decisivo: não façam julgamentos sobre opiniões divergentes. Nem toda diferença precisa ser corrigida. Posso separar claramente mandamentos bíblicos de opiniões pessoais. Quando não há violação da Bíblia, minha responsabilidade é respeitar a consciência do irmão. Agora veja uma situação que pode afetar quem tem filhos. Situação 6. Como pai ou mãe, você faz seu melhor para criar seus filhos na disciplina e na instrução de Jeová. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Mas outros pais cristãos talvez deem mais liberdade para os filhos do que você. Por exemplo, talvez eles deixem os filhos chegar em casa mais tarde, jogar videogames não violentos ou ter um celular mesmo sendo bem novos.
O que pode levar um pai ou uma mãe a criticar outros pais? B. De que forma ter uma atitude crítica pode afetar a congregação? Agora veja uma situação que pode afetar quem tem filhos. Situação 6. Como pai ou mãe, você faz seu melhor para criar seus filhos na disciplina e na instrução de Jeová. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Mas outros pais cristãos talvez deem mais liberdade para os filhos do que você. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Dá aos pais a responsabilidade de criar os filhos na instrução de Jeová, mas permite que cada família aplique princípios segundo suas circunstâncias. Ao explicar uma decisão familiar, posso dizer: esta foi a escolha que fizemos, sem insinuar que todos deveriam agir da mesma forma. É verdade que as decisões de um irmão podem ser diferentes da de outro. Mas isso não significa necessariamente que um está certo e o outro está errado. Romanos, capítulo 14, versículo 5. Quando a Bíblia nos orienta a pensar do mesmo modo, é no sentido de que todos nós devemos seguir as leis e os princípios de Jeová. Do que devemos nos lembrar? Veja também a imagem. É verdade que as decisões de um irmão podem ser diferentes da de outro. Mas isso não significa necessariamente que um está certo e o outro está errado. Romanos, capítulo 14, versículo 5. Quando a Bíblia nos orienta a pensar do mesmo modo, é no sentido de que todos nós devemos seguir as leis e os princípios de Jeová. As boas novas segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, nos ajudam a não julgar e a cuidar dos nossos próprios assuntos. Posso pensar nas diferentes rotas de uma viagem. A escolha do irmão pode ser diferente da minha e ainda assim levá-lo ao mesmo objetivo de agradar a Jeová. Observe esta imagem. Uma pessoa segura um celular que mostra várias rotas e diferentes meios de transporte para chegar ao mesmo destino. A ilustração reforça que cristãos podem tomar decisões pessoais diferentes e ainda ter o mesmo objetivo, agradar a Jeová. A legenda diz: ao viajar, podemos escolher maneiras diferentes para chegar a um certo destino. Da mesma forma, ao servir a Jeová, podemos tomar decisões diferentes em assuntos de decisão pessoal. Veja o parágrafo 9. Começa uma nova parte do estudo. A Bíblia explica claramente que devemos respeitar as decisões pessoais de outros. Veja alguns motivos. Não temos o direito de julgar outros em assuntos pessoais. Leia Tiago 4:12. Jeová é o justo legislador e juiz. De acordo com Tiago 4:12, o que não temos o direito de fazer, e por quê? A Bíblia explica claramente que devemos respeitar as decisões pessoais de outros. Veja alguns motivos. Não temos o direito de julgar outros em assuntos pessoais. Romanos, capítulo 14, versículo 10, lembra que todos prestaremos contas a Deus. Isso nos ajuda a respeitar a consciência de cada cristão. Quando sentir vontade de julgar, posso lembrar que Jeová não me designou juiz da consciência do meu irmão. Jeová quer que sejamos unidos, não idênticos. Nosso Deus ama a variedade. Nós vemos isso claramente nas coisas que Ele criou. Por exemplo, cada grão de areia é diferente do outro. Como podemos ajudar a congregação a continuar unida? Veja também a imagem. Jeová quer que sejamos unidos, não idênticos. Nosso Deus ama a variedade. Nós vemos isso claramente nas coisas que Ele criou. Romanos, capítulo 14, versículo 19, nos incentiva a buscar o que promove a paz e edifica. A variedade pode fortalecer a congregação quando existe amor. Posso fortalecer a unidade elogiando qualidades espirituais de irmãos com gostos, origens e decisões diferentes das minhas. Nesta imagem, um grupo diversificado de irmãos e irmãs de diferentes idades e origens compartilha uma refeição. Alguns escolheram tomar bebida alcoólica, enquanto outros não. Alguns irmãos usam barba e outros não.
A cena mostra que Jeová valoriza a variedade, mas quer que permaneçamos unidos. A legenda diz: Jeová nos criou para sermos diferentes uns dos outros, mas Ele quer que sejamos unidos. Veja o parágrafo 11. Começa uma nova parte do estudo. Quando outros tomam decisões em assuntos pessoais. Pergunte-se: será que a pessoa está dando um passo em falso ou será que está apenas dando um passo diferente do que eu daria? Se ela está mesmo dando um passo em falso, fazendo algo que a Bíblia diz que é errado, pergunte-se: será que tenho as qualificações bíblicas necessárias para ajudá-la? Ou existe alguém mais qualificado do que eu para isso, como um ancião, por exemplo? Se você estiver qualificado para ajudar, tente raciocinar com a pessoa num espírito de brandura. Em que devemos pensar quando achamos que alguém está dando um passo em falso? Gálatas 6:1. Veja também o quadro quando você não concorda. Quando outros tomam decisões em assuntos pessoais. Pergunte-se: será que a pessoa está dando um passo em falso ou será que está apenas dando um passo diferente do que eu daria? Se ela está mesmo dando um passo em falso, fazendo algo que a Bíblia diz que é errado, pergunte-se: será que tenho as qualificações bíblicas necessárias para ajudá-la? Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz que uma pessoa qualificada deve reajustar com brandura. Na maioria das vezes, porém, não existe passo errado, apenas um passo diferente. Antes de corrigir alguém, posso perguntar: a Bíblia condena isso? Sou a pessoa certa para ajudar? Consigo falar com brandura? Quando você toma decisões em assuntos pessoais, você ajuda a congregação a continuar unida quando se esforça para não ofender outros com suas decisões. Leia 1 Coríntios 8:12-13. Por exemplo, pode ser que uma decisão que você quer tomar não vai contra a Bíblia, ou seja, é algo permitido. Mas se for incomodar alguém, será que vai ser vantajoso? Ao tomar decisões pessoais, o que você pode fazer para manter a paz na congregação? 1 Coríntios 8:12-13. Quando você toma decisões em assuntos pessoais, você ajuda a congregação a continuar unida quando se esforça para não ofender outros com suas decisões. Leia 1 Coríntios 8:12-13. Por exemplo, pode ser que uma decisão que você quer tomar não vai contra a Bíblia, ou seja, é algo permitido. Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Às vezes, abrir mão de uma preferência protege a paz. Antes de exercer um direito, posso perguntar se a decisão é permitida, benéfica e se pode ferir desnecessariamente a consciência de alguém. Os anciãos respeitam as decisões de outros. Os anciãos ajudam a congregação a continuar unida por não criarem regras sobre assuntos de decisão pessoal e por não irem além das coisas que estão escritas na Bíblia. Leia 1 Coríntios 4:6. Isso também quer dizer que eles não vão além dos conselhos bíblicos que estão em nossas publicações. Como os anciãos ajudam a congregação a continuar unida? 1 Coríntios 4:6. Os anciãos respeitam as decisões de outros. Os anciãos ajudam a congregação a continuar unida por não criarem regras sobre assuntos de decisão pessoal e por não irem além das coisas que estão escritas na Bíblia. Leia 1 Coríntios 4:6. Isso também quer dizer que eles não vão além dos conselhos bíblicos que estão em nossas publicações. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ensina a não ir além do que está escrito. Assim, os anciãos evitam transformar a opinião pessoal em regra. Ao dar conselho, posso verificar se estou mostrando um princípio bíblico ou apenas contando como eu faria. Um ancião também respeita as decisões que o corpo de anciãos toma. Depois de o corpo de anciãos orar pedindo o Espírito Santo e considerar com cuidado o que a Bíblia diz, eles tomam uma decisão. E cada ancião deve apoiar essa decisão tomada pela maioria, mesmo que ele tenha uma opinião diferente. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Além disso, os anciãos têm o cuidado de seguir de perto as orientações dadas na Bíblia e nas nossas publicações.
Como um ancião mostra que respeita as decisões do corpo de anciãos? Um ancião também respeita as decisões que o corpo de anciãos toma. Depois de o corpo de anciãos orar pedindo o Espírito Santo e considerar com cuidado o que a Bíblia diz, eles tomam uma decisão. E cada ancião deve apoiar essa decisão tomada pela maioria, mesmo que ele tenha uma opinião diferente. Efésios, capítulo 5, versículo 17, incentiva a perceber a vontade de Jeová. Isso exige humildade para apoiar a decisão da maioria. Posso apoiar decisões coletivas tomadas de modo bíblico, mesmo quando minha preferência pessoal era diferente. Como já aprendemos, nós somos únicos. Cada um de nós tem suas próprias opiniões e preferências. Mas essa variedade é algo maravilhoso. Nossas diferenças de personalidade e de criação fazem a congregação ser um local acolhedor, onde todos se sentem bem. Como será nossa congregação se respeitarmos as decisões de outros? Como já aprendemos, nós somos únicos. Cada um de nós tem suas próprias opiniões e preferências. Mas essa variedade é algo maravilhoso. Salmo, capítulo 133, versículo 1, descreve como é bom irmãos viverem em união, e as boas novas segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9, chama de felizes os pacificadores. Posso agir como pacificador, acolhendo e cooperando com irmãos que têm gostos e opiniões diferentes das minhas. Como Tiago, capítulo 4, versículo 12, nos ajuda a respeitar as opiniões e decisões de outros. Ele nos lembra que Jeová é o único legislador e juiz. Portanto, não temos autoridade para julgar irmãos em assuntos pessoais. Como Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos ajuda? Ele ensina que, quando existe um passo realmente errado, a ajuda deve ser dada por alguém qualificado e com espírito de brandura. Como 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, e capítulo 8, versículos 12 e 13, nos ajudam? Esses textos nos ensinam a não criar regras além da Bíblia e a considerar amorosamente a consciência dos outros. Ao concluir, lembremos de Romanos, capítulo 14, versículo 1, não façam julgamentos sobre opiniões divergentes. Respeitar as decisões de outros fortalece a paz e a união. Que Jeová nos ajude a ser humildes, respeitosos e pacificadores.